Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Como é que passaram aí as 2 semanas? Tudo bem? Fizeram aquilo que a gente combinou no último ensinamento? Como é o nome de vocês? Lívia? Lívia? Vivian? Desculpa, Vivian. E o teu? Evência. Evêncio. É a primeira vez que vocês vêm? Não. Dela é a segunda. A segunda. E a tua, Evêncio? Já várias vezes, né? Ah, que bom. Então, Vivian e Evêncio, a gente está estudando é, um texto clássico do budismo que chama O Precioso Ornamento da Liberação. É um estudo que a gente vai fazer, já faz um ano que a gente está estudando, vai levar ainda mais um ano e pouco para cobrir todo esse texto. E a gente chegou num capítulo que é bem importante, que fala sobre as instruções do amigo espiritual, do mestre ou do professor e tal. É, as instruções do amigo virtuoso, que a gente chama, que conduzem ao caminho da liberação, ao caminho da iluminação, com base nos ensinamentos do Senhor Buda. E esse capítulo, essa parte do texto, fala de 4 antídotos contra 4 formas de apego. Os apegos que a gente tem e que, de certa forma, encobrem a nossa lucidez natural e, portanto, geram obstáculos para que a gente possa conhecer a realidade tal como ela é e, uma vez conhecendo essa realidade, poder se liberar das experiências de sofrimento. O primeiro, nós estamos exatamente na reflexão aqui sobre o primeiro antídoto contra a primeira forma de apego mais importante, que é as experiências dessa vida, né? Então, como adotar uma conduta é, capaz de gerar uma postura de desapego, que não é bem uma postura de indiferença. A gente, quando fez a oração aqui, de Dorje Chantuma, a gente repetiu, como é ensinado, o desapego constitui os pés da meditação. O apego à comida e à riqueza desaparece para o grande meditador que se desvencilha das amarras desta vida. Concedai as vossas bênçãos para que o apego às posses e às honras cesse. Então, vejam que aqui, nesse texto, a atitude de desapego, ela é, digamos, a base fundamental, né? Aqui fala, são os pés da meditação, então a base fundamental para a gente progredir no caminho. Não é uma atitude de indiferença em relação às experiências dessa vida que a gente quer desenvolver, não é de descaso, senão uma atitude é, consciente, realista, lúcida em relação a todas as experiências da vida. Ah, e para que a gente possa cultivar essa atitude de lucidez que gera esse desapego em relação a essa não fixação às experiências dessa vida, é a meditação sobre a impermanência de todas as experiências da vida e a meditação sobre a morte. Essa é a primeira instrução é, apresentada nesse formato do texto como sendo a primeira instrução fundamental que um professor, que um amigo virtuoso vai ensinar para aqueles que querem percorrer o caminho ensinado pelo Senhor Buda. Meditar sobre a impermanência e a morte. Meditar sobre a impermanência de todos os fenômenos compostos, de tudo aquilo que a gente, com aquilo que a gente se relaciona na vida, é, no sentido, quando a gente fala da impermanência, de cada vez mais se familiarizar com a natureza transitória, fugaz das experiências da vida, né?
Isso é algo sobre o que é um tema sobre o qual a gente fala muito a respeito, sobre a impermanência e como a gente falou nos nossos dois últimos encontros, compreender intelectualmente, discursivamente, que essa vela é uma experiência transitória. Ela está aqui, mas ela é simplesmente ah, um encontro de matéria, calor, enfim, componentes, substâncias, compostos que são transitórios, que estão em constante transformação. Então, essa vela, ela está aqui, mas ela é transitória. A gente costuma se relacionar com os objetos ou com as pessoas como se eles fossem durar para sempre, como se eles tivessem uma natureza intrínseca, e isso é uma percepção ilusória da realidade. Essa vela, ela está se transformando agora. Essa cera está queimando, essa chama, ela se move, ela não é estática, ela tem ali calor, outros componentes, algodão, a cera, enfim. E esse fenômeno vela, esse fenômeno composto por vários elementos, ele é transitório, ele é impermanente, e é preciso se familiarizar e se acostumar com essa forma de se relacionar com as experiências da realidade, porque isso vai trazendo uma atitude mais realista em relação a tudo aquilo que a gente percebe. Então não adianta eu querer que essa vela dure para sempre, que ela fique da mesma forma para sempre, porque isso não vai acontecer. Da mesma forma, esse templo. Recentemente, ele passou por uma reforma, porque ele estava se deteriorando. O tempo vai passando, as paredes vão ficando úmidas, a madeira vai trabalhando e daí por diante. Há uma impressão ilusória de que esse templo é estático, mas ele está se transformando agora. Ele já não é o mesmo templo do primeiro instalo. Ele já é outra coisa. Mas a gente não se relaciona com as coisas desse jeito, porque, como a gente já leu aqui algumas vezes, a, o texto vai dizer o seguinte: a impermanência de cada instante designa o fato de que, de um instante para outro, o universo não é mais o mesmo. A sucessão de elementos semelhantes, como o movimento de uma cascata, dá a aparência de duração. Então, eu tenho uma ideia de que isso aqui é estático, como quando eu olho para uma cachoeira, mas a cada instante é uma outra cachoeira, é um outro rio, é uma outra água. Eu tenho uma imagem estática daquela água descendo a pedra, mas nunca é a mesma cachoeira. Ela está sempre em constante transformação. Então a gente falou sobre a impermanência, e a gente meditou sobre a impermanência grosseira, quando a gente falou da impermanência dos fenômenos compostos do universo, né? A gente falou do planeta Terra, dos outros planetas em constante transformação. Depois a gente falou da impermanência sutil, das quatro estações, o nascer e o pôr do sol, a impermanência de cada instante. E ao falar sobre isso, a gente fez um pouco de meditação a respeito disso. Porque, como eu falei para vocês, a ideia aqui não é se convencer de que as coisas são transitórias, porque acho que uma compreensão discursiva sobre isso é até fácil de alcançar, mas como eu transformo aos poucos o meu modo de ser, o meu olhar para a vida a partir dessa perspectiva transitória e vou desenvolvendo uma atitude, portanto, lúcida, consciente, desapegada dessas experiências, mas não indiferente. Porque a nossa experiência de realidade, as nossas emoções, é, é, os nossos valores e daí por diante, são construídos a partir dessa forma como eu me relaciono com os fenômenos da vida. E isso é importante, porque isso vai criando condições mais ou menos favoráveis para que eu possa ir conhecendo a realidade tal como ela é. Então, não é que nada importa. Importa e importa muito.
Se eu adoto uma postura lúcida, consciente em relação ao caráter transitório das experiências de realidade, eu vou desenvolvendo uma atitude mais madura, sem tantas expectativas em relação a tudo aquilo que me cerca. E isso não é sinônimo de descaso, de indiferença e daí por diante. Então a gente falou bastante a respeito disso. Eu pedi para vocês, quem está em casa, quem está aqui, desenvolver esse olhar, tentar cultivar isso ao longo da semana, tentar levar essa atitude para além da meditação formal que a gente vai fazer hoje aqui, de várias formas diferentes, mas levar esse olhar para a vida no nosso cotidiano. Vocês fizeram isso? Essa atitude ao longo da semana trouxe alguma reflexão, alguma inquietação, algum tema sobre o qual vocês gostariam de falar hoje? Queria ouvir de vocês, queria ouvir quem está em casa também, se tem algum comentário a fazer, alguma consideração. Lama, eu tô passando por um momento onde a impermanência tá um pouco mais batendo muito assim na minha cabeça, assim, sabe? Porque uma pessoa querida tá falecendo, né, aos poucos, deteriorando. Então, desde o ano passado era uma coisa muito inquietante, assim, meio muito difícil de lidar com isso. E aí eu viajei, é a minha avó, né? Eu viajei para outro estado para ver ela, e aí ela estava bem, e eu achava que ela ia se recuperar e tudo mais, e aí, nessas 2 semanas recebi a notícia que ela está em cuidados paliativos já. E aí coincidiu com o ensinamento da impermanência, e aí eu acho que fazendo a meditação formal que a gente fez nas 2 semanas anteriores, 2 semanas atrás, eu acho que eu consegui lidar um pouco melhor com isso. E no meu dia a dia eu tenho tentado pensar nisso de acordo assim com os ensinamentos. E eu achava que porque antes eu nunca tinha posto em prática essa reflexão da impermanência de uma forma mais formal assim mesmo. Mas eu achava que ia ser mais pesado, é, fazer isso, mas na verdade me surpreendeu porque deixou o assunto um pouco mais leve, assim, sabe? Mais fácil de carregar. Então, meio que eu tô sendo obrigado pela vida a pensar nisso todo dia já, e aí, com os ensinamentos, eu acho que tornou um pouco mais suportável, assim, essa situação. Que é assim, é muito assim, eu recebo essa tua fala com uma atitude de profundo respeito, assim, porque ah, por mais que a gente fale sobre isso, e hoje a meditação em especial, a gente vai meditar um pouquinho sobre a impermanência dos seres, e aí a segunda instrução é a meditação sobre a reflexão sobre a morte, né? A meditação sobre a morte. E a gente fala sobre tudo isso, vai falar sobre tudo isso hoje e tal, mas quando se experiencia de fato essa essa circunstância da vida, seja a própria morte, seja a morte de alguém que a gente gosta e daí por diante, é, a magnitude do desafio da prática é de outra ordem, né? Ela não é só intelectual, ela não é só reflexiva, porque ela promove, ela é feita num contexto onde as emoções, onde as sensações, onde as lembranças e tal estão muito mais vivas, né? Não é só um texto em que a gente lê, reflete, ele faz sentido, mas diz respeito a alguém que você ama e que é, de alguma forma ensina para você o caráter transitório dessa experiência de realidade também com o seu próprio corpo que começa a se transformar, né? Eu me refiro à pessoa que está nesse momento. E, de fato,
a meditação sobre a morte, ela não é uma atitude mórbida, é, pessimista e daí por diante. Ela é o confronto com algo, talvez com a única certeza que a gente tenha na vida. Essa a gente pode ter certeza, ah, que a gente vai morrer um dia. E a gente não para meditar sobre isso, não para se estabelecer uma relação madura em relação a isso. Porque a gente aqui, como eu já falei algumas vezes, no Ocidente a gente esconde a morte, esconde a velhice, esconde o caráter transitório das experiências de realidade. Eu evito olhar para o espelho e perceber que o meu rosto começa a mudar ao longo do tempo. As rugas começam a aparecer, o meu cabelo começa a cair, é, porque é uma fixação, uma vontade de que essas coisas congelem e elas continuem como a gente gostaria que elas fossem, mas isso não é realista. Ah, isso é, portanto, cultivar uma atitude realista, madura em relação às experiências de realidade. É, porque é tolo fingir que as coisas não estão seguindo o seu curso natural de impermanência e transitoriedade. Então não tem nada de mórbido, de pessimista, não há uma derrota quando alguém envelhece e morre. O que há é simplesmente a natureza dos fenômenos compostos revelando o seu caráter transitório, de maneira é, óbvia, assim, né? E daí, a segunda reflexão, e que está atrelado ao que você mencionou, é, veja, meditar sobre isso contribui para uma transformação em relação à forma como você lida e se relaciona com os fenômenos compostos. Ou seja, é, se tem uma pessoa que eu amo e que está envelhecendo e que está doente, daí por diante, como eu faço para tirar o melhor proveito dessa experiência em vida? O que eu posso fazer por essa pessoa que me cuidou, que me educou, que me que contribuiu para a formação do meu caráter e daí por diante, enquanto eu tenho a possibilidade de aproveitar a presença dessa pessoa em vida. E a gente faz tudo que está ao nosso alcance, é, enquanto isso é possível. E depois, quando essa pessoa morre, a gente transforma, de certa forma, a maneira como a gente se relaciona com ela também. Ah, porque há, um, há uma atitude, em geral, de certa forma, ilusória da maneira de se relacionar com a pessoa, tanto em vida quanto em morte. A gente falava aqui, o Pedro, quando perguntou, falava a respeito do desafio que ele enfrentava no contexto pessoal da vida dele, em relação à mãe dele, e daí por diante, e a gente falava do caráter transitório, inclusive dessa representação simbólica que uma pessoa que a gente ama tem para nós, né? Que lugar simbólico eu coloco essas pessoas? Que você coloca a sua avó, que eu coloco o meu filho, que o Pedro coloca a mãe dele, e daí por diante. Essa imagem subjetiva que eu tenho das pessoas que eu amo, ela também é transitória. É, a maneira como eu me relaciono com relação ao meu filho, à minha namorada, ao meu pai, ao meu tio, isso vai mudando. A minha professora na escola, que num determinado momento, a minha professora lá da segunda série, ela ocupava um lugar simbólico para mim em um determinado momento da minha vida. Hoje ela ocupa outro lugar. Aquela pessoa já não existe mais. De certa forma, ela morreu, ela morre a cada instante. E a cada instante eu vou construindo um olhar, uma maneira de me relacionar com ela. Então é uma atitude
de constante transformação, e de certa forma, se eu não estou atento a isso, há um caráter ilusório na forma como eu me relaciono com as pessoas em vida e depois em morte. Porque essa pessoa, quando ela morre, ela vai ocupar um outro lugar simbólico. E essa é a maneira de eu fazer, quando a gente fala o luto, fazer uma ressignificação da maneira como eu me relaciono com as pessoas e daí por diante. Tudo isso é muito real, é muito realista, digamos assim. Não tem nada de tolo, ingênuo e daí por diante. E talvez, por isso, essa atitude torne a maneira de se relacionar com isso um pouco mais leve. Porque ela é a maneira madura, autêntica de se relacionar com as coisas. O que o Buda ensinou, portanto, não foi um caminho é, fantástico, cheio de magia e coisas místicas e daí por diante, senão uma atitude absolutamente autêntica, lúcida, de se relacionar com as coisas tal como elas são. E ao fazer isso, o que o Buda ensinou foi uma maneira de superar as experiências de sofrimento. É disso que se trata. Tudo bem, gente? Uhum. Alguém tem mais algum comentário? Quem está em casa? Quem está aqui? Oi, Lama. Oi? Bia. Oi, Bia. É assim, eu fiquei nessas 3 semanas com o exemplo inicial da Venezuela, que falado agora parece que não faz 20 dias, parece que faz 20 anos que aquilo aconteceu. E eu fui mantendo aquilo, né, na minha prática. Como é que eu me sinto hoje, amanhã e etc. Então, daquele sábado de madrugada, no qual surge impulso, raiva e não sei o quê, não demorei muito para perceber que aquilo vinha de causas e condições infinitas, de impermanência. Pelo menos intelectualmente, ao longo do sábado, eu já fui capaz de ir desconstruindo aquela emoção por uma coisa um pouco mais estável. Tá bem. Só que ao longo dessas semanas, toda hora me volta a ideia de tudo bem, intelectualmente isso está mais ou menos estável. O próximo passo é como é que eu mantenho o encantamento, a apreciação, porque é uma das coisas que uma das maiores fontes de inspiração que eu tenho, que vem dos grandes praticantes do Dharma e dos lamas, principalmente vocês, é essa capacidade de não só compreender que tudo vem de causas e condições infinitas, mas de mesmo assim manter o encantamento. E quando eu vejo aquele moço que continuou atuando em outras regiões do mundo com a mesma naturalidade ao longo dessas 3 semanas, eu tenho dificuldade de manter o encantamento. E aí eu fiquei pensando assim, será que o encantamento está justamente na capacidade de você compreender que isso vem de causas e condições infinitas? Assim, serviu como uma resposta momentânea, mas para mim pareceu pouco que o tamanho do encantamento que eu vejo nos grandes praticantes. Então, eu não sei se eu antecipei um assunto que talvez estivesse mais à frente, hoje a gente ia ficar só na impermanência. Mas para mim foi um pouco isso que aconteceu nas 3 semanas. Obrigada. Então, Bia, pelo contrário, assim, o que você traz ele é completamente atrelado à reflexão que a gente está fazendo agora aqui. Quando há uma insistência em dizer, olha, meditar sobre a impermanência e desenvolver um certo nível de desapego não significa tornar a minha relação com a realidade uma relação indiferente, desencantada e daí por diante. Nós estamos falando exatamente desse tema. É, eu me lembro. ah, eu me lembro, assim, parece paradoxal, mas eu espero que todo mundo aqui consiga alcançar a sutileza por trás desse ensinamento. Eu me lembro eu tive a sorte de, em 2008, conhecer o Lama Rinchen. É,
que acho que é o Lama Rinchen mesmo. Aquele lama que cuidava do centro do Havaí, um senhor, Hum, ele uhum. chama Lama Rinchen, né? Lama Rinchen, eu conheci junto com o Lama Sonan, a gente foi para Tsopema, numa oportunidade com o Kalu Rinpoche, uma pessoa de um coração assim aberto, assim, de uma sabedoria. Me lembro que ele uma atitude assim de já tinha os seus 70 anos, assim, de profundo respeito e devoção pelo Kalu Rinpoche, que tinha acabado de sair do retiro. A gente foi fazer uma peregrinação até Tsopema e tal. E passado um tempo, ele já teve aqui no Brasil dando ensinamento, se não me engano, ele deu iniciação de Tara Branca aqui no Brasil há mais tempo, o Juca que me falava. Eu peguei um ensinamento, um texto dele de ensinamento, depois de ter o conhecido e ter essa atitude de devoção, de respeito por ele, assim. E ele falava, Bia, no ensinamento, que eu não vou saber reproduzir exatamente, mas ele falava o seguinte: ah, que o praticante, ele, na medida em que ele vai aprofundando, né, a sua prática, ele é capaz de ah, enxergar uma cena de dor e sofrimento, é, por ela ter uma atitude ah, de devoção e daí por diante, mas não se deixar levar pelas emoções atreladas a essa cena. E ele falava o seguinte: ah, assim como um praticante que enxerga uma paisagem bonita, com um arco-íris, uma vegetação maravilhosa e daí por diante, também não se deixa levar pelo encantamento da beleza daquela cena. E aquilo me foi um tapa na cara, porque eu falei, mas como eu vou deixar de me encantar por uma cena maravilhosa que a natureza me promove, de um arco-íris e uma vegetação, algo, algo tão encantador, tão belo. É, o resultado final é esse da prática, eu me deparar com uma cena como essa e não me deixar levar por ela, não me deixar levar por esse encantamento e daí por diante. Ah, e à medida em que a prática vai evoluindo, o praticante vai começando a reconhecer o sabor único de todos os fenômenos compostos. Ah, essa capacidade de você perceber ah, uma cena bonita e ao percebê-la, não se tornar uma pessoa indiferente. Então, quando você vê uma paisagem, uma cena linda, você percebe aquilo que acontece no seu coração e você dedica aquilo para todos os Budas. Então, quando você vê um arco-íris, quando você vê um lugar bonito, você imediatamente imagina que aquilo é uma mandala e você oferece a todos os Budas e Bodhisattvas. Porque aquele sentimento gerado por uma paisagem bonita é de tal magnitude que se torna uma oferenda para todos os Budas. E uma cena de dor e sofrimento, ela gera compaixão, amorosidade, daí por diante, e você adota então uma atitude de amor, bondade e compaixão por aquela cena de sofrimento. Então, claro que as emoções que vão ser produzidas são diferentes. A maneira como eu vou lidar com elas, num caso é uma oferenda, no outro é uma atitude de amor, bondade e compaixão, mas lá na essência há uma compreensão do caráter transitório e insubstancial de todos os fenômenos. No final, todos eles têm o mesmo sabor. E essa constatação
ela é capaz, se eu tiver que colocar nesses termos que você traz, Bia, mais entusiasmo, mais encantamento com a verdade revelada pelo Senhor Buda. Entende? E sob essa perspectiva, não há espaço para o desencanto, para o desencorajamento. Pelo contrário. E aqui não tem um argumento de convencimento, entende, Bia? É muito mais uma, uma maneira por meio da qual a verdade dos ensinamentos do Senhor Buda vai se revelando para o praticante, entende? Entende o que eu estou dizendo? Entendo, sim. Uhum. É que eu acho que você disse, na verdade, a essência da coisa é justamente que esse encantamento, em nenhum momento eu pensei em entusiasmo, tá? Na minha cabeça não conversam essas duas coisas. Mas que é muito mais sutil esse encantamento e essa apreciação, né? Não é soltar foguete. Eu acho que é justamente a coisa desse encantamento e da indiferença, é o do conformismo e a conformidade. Mas eu acho que você acabou de dizer aquilo que talvez me parecesse inicialmente, é o fato da pessoa perceber os ensinamentos é que mantém ela numa atitude é, você vê que eu tenho até dificuldade de encontrar qual é a palavra da atitude dos grandes praticantes, porque eu percebo que não tem a ver com entusiasmo, mas nossa, eu vejo canta assim, no mal ou no bem, eu percebo tão claramente nos grandes praticantes isso e, e acho, enfim, mas eu acho que você acabou de dizer, na verdade, tem a ver com o fato de quanto mais o Dharma sedimenta, os ensinamentos vão sendo depositados em você, isso aflora quase que espontaneamente, me parece, quando você falou. Essa impressão que eu tive. E veja assim, é, não há espaço para indiferença e o desencanto quando o resultado da prática é o desenvolvimento natural de uma atitude de se importar, de aspirar à felicidade e a cessação do sofrimento dos outros. Então, quando você vê uma, uma atitude como essa, né, que é capaz de gerar mais dor e sofrimento, não há espaço para indiferença em relação a isso. Pelo contrário, a questão é como você vai se engajar em relação a essas coisas que te mobilizam. Ah, porque você trazia o desafio sobre como superar o desencanto para a vida, quando você se depara com tanta dor, sofrimento, injustiça, ignorância e daí por diante. Você vai compreendendo, como você falou, na medida em que os ensinamentos vão sedimentando, o caráter de engano, de equívoco na maneira de se relacionar com as coisas, como as pessoas em geral fazem, e uma atitude espontânea, natural, de se engajar, de adotar uma postura que possa, de alguma forma, contribuir para que isso possa ceder, assim, que possa ah, se desfazer, essa atitude, né, de que gera dor e sofrimento das pessoas em geral. Ah, portanto, é o progresso na prática que gera naturalmente uma atitude de engajamento, porque não há como se esconder disso. É difícil colocar em palavras, mas é, não tem como ser indiferente. Não tem como se desengajar, entende? Pelo simples fato de que as coisas são como são. Pelo contrário,
à medida em que você vai conhecendo melhor a... E isso não é só os grandes praticantes, não, Bia. Veja, você está aqui há quantos anos no caminho, e por mais que a vida vá se revelando marcada por experiências de sofrimento e daí por diante, é, toda vez que você está aqui e escuta os ensinamentos, eu noto cada vez mais engajamento, interesse, envolvimento com os ensinamentos do Senhor Buda, entende? Em nenhum momento a realidade nua e crua, como ela se apresenta para nós, foi um fator de desengajamento, de desencanto, de afastamento teu, em relação àquilo que interessa dos ensinamentos do Senhor Buda, entende? Tem um entusiasmo aí, tem ou não tem? Bacana você lembrar isso agora especificamente. Muito legal, muito legal. Mas eu queria comentar sobre. Sim, a resposta é sim, imagina. Ao contrário, também eu tenho tido uns mestres maravilhosos, tá? Eu tenho que dizer isso. É, eu queria comentar. O caráter de engano, essa é uma expressão é, da natureza das coisas que nos é proposta. Isso é uma frase sensacional que você colocou agora, que na verdade só isso já é suficiente para você dizer, gente, ficar livre desse engano já é um alívio, é uma coisa tão. Te joga lá na frente, né? Isso é muito excelente o caráter de engano, adorei. De certa forma, a partir das pessoas mais próximas e depois você vai expandindo, você aspira a mesma coisa para as pessoas que você ama. A Hum, questão é que a dimensão do teu amor e tal, ela ainda é muito circunscrita às pessoas que fazem parte do seu círculo, mas à medida em que você vai expandindo uma atitude de amor, bondade e compaixão, isso se torna indiferenciado. Mas é ou não é? Que quando você conhece algo que faz todo sentido, você do fundo do seu coração aspira que aquela pessoa que você mais ame abra o coração para que você possa contar para ela alguma coisa que você conheceu, te fez muito bem e que talvez possa ser benéfico e positivo para essa outra pessoa que você ama também. Entende? Assim, não, não tem como se desengajar, não tem como ser indiferente. Se é para valer, e você aos poucos vai notando o caráter ilusório, enganoso, a maneira imatura das pessoas se relacionarem com as coisas. E você vai vendo que a tua forma de se relacionar com as coisas foi mudando, isso foi sendo para melhor. Mas não é natural que você encoste na pessoa que você ama e fala: Ih, eu queria tanto te contar uma coisa. Mas ela tem que se abrir para isso, né? Mas quando você nota a possibilidade, assim, é um motivo de uma alegria tão grande você perceber que alguém começou a perceber e começou a notar e começou a mudar a atitude em relação às coisas da vida. Entende? Assim, não há espaço para se desencantar, para se desiludir, se desengajar. Pelo contrário, entende? E é daí que vem esse entusiasmo, esse encantamento que você fala é, dos grandes professores, porque é isso que vai dar sentido à vida deles. Assim, é isso que é para isso que ele acorda, é para isso que ele toma café, é para isso que ele viaja e daí por diante, não pela experiência prazerosa dos fenômenos em si, mas pela oportunidade que ele vê em poder compartilhar algo que ele sabe que faz bem, que é benéfico e daí por diante, entende? Entendo. Obrigada, Lama, obrigada. Tudo bem, gente? Hum. O que eu queria então convidar quem está aqui, quem está em casa a fazer hoje? Eu queria que a gente meditasse um bom tempo, até a nossa hora do intervalo. A gente vai ter aí uns 35 minutos para fazer umas 4 meditações diferentes sobre tudo isso que a gente está falando agora, né? Sair um pouco então desse campo da compreensão intelectual, é, que para nós ocidentais é fundamental, né? Se a gente não entendeu exatamente do que a gente está falando, a resistência para a gente se abrir
verdadeiramente para fazer um exercício relacionado a isso que está sendo ensinado, ela fica comprometida. Mas uma vez em que a gente falou ao longo de 3 encontros sobre a impermanência, refletiu a respeito e tal, a gente coloca aquela instrução de Tosangon em prática, que é fundamental no budismo: estudo, reflexão e prática. A gente está lendo o texto do Gampopa, a gente está refletindo discursivamente sobre ele. Bom, então assentou isso, está fazendo sentido? Então agora vamos colocar em prática. A gente vai fazer algumas meditações formais sobre a impermanência e morte. É, e depois de ter feito esse exercício mais formal, a ideia é que aos poucos a gente vai levando isso para a nossa vida. O, o, o estudo do Gampopa, ele não é uma pós-graduação lato sensu. Ele não vai dar certificado. Ele é fundamentalmente uma maneira de mudar o nosso modo de ser, a partir de um caminho gradativo. Então a gente tem que colocar isso em prática. Senão é mais um blá blá blá, um texto que a gente estudou, colecionou e não mudou nada na nossa vida. A gente continua vivendo da mesma forma, errando da mesma forma e daí por diante, tá bom? Bom, então a gente já fez meditação sobre a impermanência grosseira, a gente refletiu sobre o caráter transitório desse planeta, do universo, a transformação que se dá numa escala planetária. No nosso primeiro encontro, a gente meditou um pouco sobre a impermanência sutil. A gente pode recomeçar a partir dessa meditação. A gente vai fazer pelo menos umas 4 meditações com uns 5 minutos e algum intervalinho entre elas, para a gente ir assentando essa perspectiva da impermanência. Então, eu vou bater o gongo e vou conduzir a meditação com vocês. A gente faz aqui basicamente uma meditação analítica. É, nós vamos adotar uma postura confortável, vamos estabilizar a mente primeiro, vamos focar na respiração. E aí, nós vamos olhar para um determinado objeto de meditação, né? Para nós vai ser a primeira meditação, meditar sobre o caráter transitório e impermanente dos fenômenos da vida, tá? Eu vou conduzir essa meditação com vocês, e aí a gente vai passando para diferentes temas que o texto propõe, tá bom? Então, para a gente começar, vamos adotar uma postura confortável. Relaxa as tensões do corpo. Deixe de lado as preocupações. E para a gente ir estabilizando a mente, nós vamos fazer uma prática de chinê, de calma mental, utilizando a respiração como suporte. Então, simplesmente percebe o ar entrando e saindo pelas narinas, o movimento do abdômen ou da caixa torácica. Encontra a sua respiração e permanece com plena atenção sobre ela. Só isso. Se vierem pensamentos, sensações, tudo bem. Não precisa brigar com eles. Mas também não os siga. Larga os pensamentos e permanece com plena atenção na respiração.
Larga os pensamentos. Permanece na respiração. E uma vez tendo estabilizado a mente, eu vou convidar então vocês a fazer uma meditação analítica sobre o caráter transitório, impermanente dos fenômenos da vida que nos cercam. Hoje de manhã, aqui em Brasília, o tempo estava nublado, tinha muita neblina, mas agora o tempo já abriu. O sol já apareceu, a chuva parou. Mais tarde provavelmente vai chover mais um pouco. O sol vai cruzar todo o céu, vai se pôr, a noite vai chegar. O sono vem, a gente dorme, a terra gira, o sol nasce, a nossa experiência de realidade do dia e noite em constante transformação. A vegetação que estava seca alguns meses atrás, agora está verde, as plantas crescem, as flores desabrocham. Depois vem a seca de novo. Os rios secam, os frutos crescem, caem. Você observa tudo isso ao longo da tua vida. Há uma lucidez subjacente, percebendo o caráter transitório de todas essas experiências da realidade. Essa mesma lucidez testemunha o caráter impermanente
dos seres, das pessoas. Quantas pessoas já passaram pela sua vida, com as quais você já conviveu? Pessoas ou animais? Olha para isso. Um amigo, um parente, com quem você conviveu e hoje mora em outro lugar, você perdeu o contato. O texto fala: os seres dos três mundos são efêmeros como as nuvens do céu. Pessoas que chegam na sua vida, com as quais você estabelece um convívio, e aos poucos isso vai se dissolvendo, deixando registros mais vívidos, e que depois também vão se dissolvendo naturalmente. É ou não é assim? Olha para a tua vida, olha para os seres em geral. Daqui a 100 anos, 150 anos, nenhum ser que está vivo hoje, a grande maioria deles, em relação aos seres vivos, seres humanos, com certeza, nenhum deles vai estar mais vivo. Todos já vão ter morrido daqui a 150 anos. E tudo bem, é assim. Observa se refletir sobre isso gera algum tipo de sensação ou de emoção em você. Alguma sensação física ou alguma emoção. Perceba o caráter transitório dela também, dessa emoção ou dessa sensação. A saudade pode virar tristeza, mas depois pode gerar alegria, carinho. As emoções também são transitórias. E percebam que por trás dessas emoções, desses pensamentos, há sempre uma mente lúcida que está percebendo tudo isso. É ou não é?
E aí, pessoal? Tudo bem essa meditação? Tá bom. Vocês conseguiram me escutar aí em casa, gente? Eu falei muito baixinho. Sim. Perfeito, Lama. Ah, pelo menos aqui o microfone tá perto. Alguém tem algum comentário em relação a essa prática? Como foi? Eu meditei um pouco sobre essa semana na escola, a gente estudou muito sobre a aprendizagem do cérebro. Assim, foi algo intuitivo, que às vezes todos esses sentimentos também são transitórios, né? Raiva, preguiça, que seja, agitação. Eu imaginei partes acendendo, mas apagando, acendendo e apagando. E percebendo que isso é a parte mais externa, né, da nossa natureza última. Hum, E durante a visualização também, esse caráter que o senhor descreveu, o dia, a noite, a impermanência da natureza e das coisas também é algo que a gente vive de uma maneira de perceber isso e isso me traz um pouco de plenitude, assim, essa transitoriedade, assim. Gostei muito. ótimo. Tudo bem, gente? Alguém em casa? Lama, tudo bem? Tudo jóia. É o Clayton que está falando aqui. Oi, Clyde. É, eu só queria compartilhar uma sensação que eu tenho sempre quando a gente trata da impermanência e agora meditando sobre isso também, aí uma sensação mais forte ainda de valorizar e o próprio presente, sabe? É assim, parece que sempre quando eu penso na impermanência, acho que uma coisa está muito ligada à valorização do segundo, parece que leva a gente muito para a presença, para o presente. Eu não sei se tem mas parece estar muito ligado, né? Apesar de não serem coisas, assim, eu não sei explicar, mas com certeza diferentes, mas me leva sempre a valorização do presente, e aí quando a gente está no presente, a integridade, prestar atenção no presente mesmo, né? Não tá com a mente no futuro. Por quê? Porque as coisas são impermanentes e elas estão indo. Fica parecendo sempre uma despedida constante, infinita do presente, né? Me traz essa sensação. E aí me remete a querer estar mais no presente, aproveitar, encarar um presente, né? Presente mesmo, né? O, o presente como um presente, né? Acho que é isso aí. Não, Obrigado. Clyde, é exatamente isso, assim, né? É, porque é a única coisa que é, no final das contas, né? O, o passado, quando estava acontecendo, era agora, né? O futuro é só um pensamento que, quando estiver acontecendo, é agora. É, e você vai, portanto, desmascarando esse caráter ilusório do tempo, né? Porque o tempo é uma convenção, no final das contas. As coisas é que estão em constante transformação. Você vai estabelecendo essa relação entre tempo e impermanência, tempo e transitoriedade. No final das contas, essa noção de tempo ela vai se dissolvendo mesmo, né? E você vai desenvolvendo essa apreciação ao que é. É no sentido de presente ou de agora, mas num certo sentido só faz sentido falar em presente quando eu coloco isso em relação a um passado e um futuro. Mas se eu estou dissolvendo essa noção de tempo, é simplesmente é que você nota, percebe, simplesmente
revela esse caráter transitório das coisas e você passa, como você falou mesmo, a apreciar isso que está acontecendo aqui, agora, né? Usando essa terminologia mais relacionada ao tempo, ao presente mesmo, que se revela um presente para você. Veja como parece paradoxal, mas esse tipo de atitude, ela não orna, não combina com indiferença, descaso, pelo contrário, né? Vai trazendo ainda mais apreço. É, mas isso tem que ser vivido, né? Não adianta isso serem mais palavras. Então, é como eu vou mudando a minha atitude na vida em relação a tudo aquilo que me cerca, a partir dessa perspectiva mesmo. Tudo bem, gente? Vamos fazer então uma meditação sobre a morte. Tá? O texto fala aqui ah, sobre 9 maneiras de meditar sobre a morte, a partir dessa perspectiva realista e não mórbida, pessimista e daí por diante, né? Mas é pensar que a morte é certa, que a sua hora é imprevisível e que quando ela chega, portanto, tudo aquilo que eu tenho de apego, de fixação, não tem nenhuma utilidade no final das contas, né? Vamos então fazer a meditação? Primeiro a gente estabiliza a mente, com a mente mais estável, vamos refletir sobre a morte. É ou não é que a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida? Talvez o que haja de mais natural. Todos os fenômenos compostos, todos os seres sencientes crescem, se desenvolvem, envelhecem e morrem. Não existe ninguém que tenha vivido no passado que não tenha morrido. Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente ouviu falar, passaram, assim como um dia nós também. Um dia passaremos.
O momento que isso vai acontecer, ninguém sabe. Mas é certo que um dia acontecerá. É ou não é? Como eu faço para desfrutar dessa preciosa existência humana enquanto ela existe ainda, enquanto ela ainda está acontecendo? Desfrutando das experiências da vida, mas sem apego, com leveza, tentando tirar o melhor proveito, sem se agarrar àquilo que é transitório. Porque quando a gente morrer, nada do que é material a gente leva. Esse corpo vai se decompor, e o que segue são as experiências, os hábitos, tendências que a gente cultivou ao longo da vida e que, de certa forma, vão determinar as próximas experiências que a gente vai ter. Que, de certa forma, vai determinar as circunstâncias de uma próxima vida. Viver uma vida com propósito, como um praticante do Dharma, com lucidez, e de uma maneira desapegada em relação às experiências da vida e desse eu que a gente constrói e que também é transitório, ilusório.
quando a morte chegar, ter essa atitude. Diante da decomposição da sua saúde, sem medo, com a sensação de ter desfrutado da melhor forma possível dessa preciosa existência humana. Para chegar desse jeito no momento da morte, é preciso exercitar, cultivar essa atitude de lucidez, de amor, bondade, compaixão, transformando o nosso modo de ser, desenvolvendo uma postura naturalmente desapegada, sem que isso tenha um caráter de indiferença ou de descaso em relação às experiências da vida. São excelentes oportunidades de prática. Pensamentos vêm, vão, você permanece lúcida, lúcido, com uma atitude de profundo respeito, amor, bondade, compaixão pela sua própria experiência de vida e de todos os seres. Tanto a tua vida transitória, quanto a vida de todos os seres transitórios, todos os fenômenos compostos, transitórios, impermanentes, e ainda assim você é lúcida, ser lúcido. Tudo bem, gente? Vocês se sentem bem com essa meditação? Ela causa inquietação? Tudo bem? Pessoal em casa? Tranquilo, Lama, tudo bem. Bom, gente, então o convite a gente vai retomar esse texto no finalzinho de março e abril.
Tragam essa perspectiva de impermanência para a vida de vocês. Não deixe isso só ser o capítulo do livro que vocês vão retomar daqui 2 meses. O Kalu Rinpoche sempre enfatiza essa prática da impermanência como sendo algo fundamental para progredir no caminho. O Milarepa dizia que essa é a principal meditação, olhar para os fenômenos a partir dessa perspectiva de impermanência. Então não imaginem que se é só a primeira instrução, é o texto mais básico, é o café com leite. Pelo contrário, é uma atitude diante da experiência da realidade a partir dessa perspectiva de transitoriedade, impermanência, ela talvez seja dos temas mais profundos e relevantes no caminho do praticante, tá bom? Vamos fazer a dedicatória então, gente? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.